climáticas e direitos humanos. Agora eu vou passar a reportagem para a nossa repórter. Boa tarde. Bom, pessoal, hoje realmente iremos falar sobre mudanças climáticas e direitos humanos, uma luta inseparável. À medida que o planeta se aquece, as mudanças mais vulneráveis pagam com preço. Nesta reportagem, vamos explorar como a crise climática está desafiando os direitos humanos e o que podemos fazer para proteger aqueles que mais precisam. Agora passarei para o repórter Rogério. Boa tarde. Como a reportagem disse, vamos falar sobre mudanças climáticas e o que causam na sociedade. Bom, um dos impactos que causam na sociedade é a queimada de combustíveis fósseis. A queimada do carvão, petróleo e gás para energia, indústria e transporte libera gases que aquecem o planeta. Isso afeta o direito e a saúde, pela poluição do ar e a proliferação de doenças. O direito ao meio ambiente saudável é, em casos extremos, o direito à vida. Segundo caso, o desmatamento. A destruição de florestas para agricultura e urbanização libera carbono e reduz a capacidade da terra de absorvê-lo. O direito à moradia, devido a deslocamentos forçados, e o direito dos povos indígenas a comunidades tradicionais, que perdem suas terras e modos de vida. O terceiro é o consumo e produção desenfreado, esgoto, recursos e geopoluição, perpetuando a injustiça climática. As comunidades mais vulneráveis, que menos contribuem para o problema, sofrem as piores consequências. Isso compromete o direito ao desenvolvimento sustentável e a participação dessas comunidades nas decisões que afetam suas vidas. Em resumo, as causas das mudanças climáticas não são apenas ambientais, mas também sociais e econômicas, impactando diretamente os direitos fundamentais de milhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. E agora eu vou passar a palavra para a repórter Júlia. Oi, gente, boa noite. Boa tarde, perdão. É que o fuso aqui em Londres é confuso mesmo, desculpa. Hoje eu estou aqui com a nossa bióloga, Naira, especialista no meio ambiente. E a gente vai fazer uma entrevista, vou fazer umas perguntinhas, ela vai me responder, tirar a dúvida de vocês, que eu acho que é muito importante, e a nossa também. Vamos lá? Boa tarde, Naira, seja bem-vinda ao nosso jornal, viu? Muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui discutindo sobre uma questão tão importante que é o meio ambiente e os direitos humanos, porque estão totalmente associados entre eles, entendeu? Sim, é verdade. Vamos lá para as perguntinhas? Vamos. O que são os gases do efeito estufa e como eles são emitidos? Bom, os gases do efeito estufa são gases que, primeiramente, o efeito estufa é algo natural, só que o que a gente sofre é da intensificação dele. E isso é prejudicial para a humanidade, entende? E o que intensifica ele são os gases como o gás carbônico e o metano. E como que ele prejudica a humanidade, eles causam um superaquecimento do planeta, fazendo com que a gente entre numa crise climática terrível, entende? Então, muitas coisas são desencadeadas, muitas doenças vêm aí. Tudo isso prejudica muito a vida humana, prejudica o nosso desenvolvimento como sociedade, entende? É isso que está acontecendo hoje em dia, né? Uma variação de clima muito pesada, muito forte que está acontecendo nesses últimos dias, a gente pode estar percebendo, né? Sim. E como o desmatamento agrava o aquecimento global? A gente vem para a questão do processo muito básico que a gente aprende na escola sobre a fotossíntese, né? Onde a planta, ela absorve carbono, luz solar, água e produz oxigênio com base nisso. Então, quanto menos plantas, menor essa produção do oxigênio, menor a captação do carbono e transformação dele em oxigênio, e então ele fica preso nas camadas na atmosfera da Terra, fazendo com que a Terra superaqueça, entende? Então, isso é muito prejudicial, isso quando não abre rombos na nossa camada também, entende? Então, é dessa forma que afeta a humanidade. Isso é muito importante a gente saber sobre esse assunto, ser bem informado para a gente tentar fazer uma mudança Sim, nisso, quanto né? mais desmatamento a gente tem, mais perda desses territórios, a gente também sofre muitos impactos, como a perda da nossa biodiversidade, que principalmente lá na nossa terra, no Brasil, né, é algo assim muito grande a nossa biodiversidade, algo muito importante, algo fundamental mesmo para a humanidade. A gente também perde nossa história, porque a floresta amazônica, por exemplo, o que ela não é se não é a nossa história, entende? O que ela não é se não é a casa dos nossos ancestrais, dos donos dessa terra, dos indígenas, que lutam pela gente, lutam pela nossa floresta, que é um patrimônio tão rico, tão lindo nosso. E quem sofre mais com essas mudanças climáticas? Normalmente, quem sofre mais com os impactos das mudanças climáticas
são comunidades que menos produzem esses gados, como os povos tradicionais do Brasil, como os indígenas, nossos povos originários. Outra parte que sofre muito com isso são as periferias, né? O pessoal que mora em regiões periféricas. Inclusive, existe um termo para isso chamado racismo ambiental. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem no Instagram da Greenpeace, se eu não me engano, que é uma organização que é ativa no meio ambiente. E o racismo ambiental, o que é? É justamente isso, a população mais pobre, uma das que menos emite esses gases são as que mais sofrem. Então sofrem com deslizamento em suas favelas, sofrem perdendo suas casas, alagando. Inclusive, perto de onde eu moro, lá no Brasil, de onde a minha família mora, né, eu não moro mais lá, a gente tem comunidades que alagaram esse ano, alagaram ano passado, como o Pantanal. A gente também ali na Ouro Fino, que é uma rua perto da minha casa, alagou, entendeu? Então, a população pobre é a que mais sofre e a que menos causa danos, entende? Então, é um racismo ambiental. E por que racismo? Porque a favela é constituída majoritariamente por pessoas negras pretas e pardas, entende? E são as pessoas que mais sofrem com isso. Nossa, eu não sabia sobre esse termo. Muito importante você ter batido aqui e falado para outras pessoas que principalmente não conheciam esse termo saber. Eu achei muito importante. Quais empresas têm grandes responsabilidades nas emissões desses gases? Quando a gente fala sobre direitos humanos e mudanças climáticas, existem muitas partes envolvidas nisso. As empresas que mais geram consequências assim, no meio ambiente são as multinacionais, principalmente se elas impactam diretamente o nosso meio ambiente, sabe? São as empresas que mais poluem, são as empresas que são responsáveis por boa parte dos gases que a gente tem que intensificam o efeito estufa. Então, elas são as grandes culpadas disso, entende? Os bilionários, né? Quem tem dinheiro, eles acabam com a natureza e quem sofre a consequência são os grupos marginalizados, os grupos pobres, os grupos dos povos tradicionais, que menos atuam nesse processo. Então a gente sofre, mas não foi a gente que fez isso. Quem fez está vivendo bem, está aí nas suas casas milionárias com seus ar-condicionados. E quando a coisa começar a pegar, quando tudo começa realmente a ficar ruim, quem vai sofrer, os grandes impactos vão ser a gente, que não temos dinheiro, não temos condições. Eles têm condições, eles não vão sofrer tanto, entende? E como que tudo isso agrava na nossa saúde das pessoas, com essas mudanças, tudo? É por uma questão bem simples que eu aprendi com a minha professora de biologia enquanto eu estava no ensino médio, que é quanto mais você desmata, mais doenças aparecem. Ela explicou isso usando exemplos de mosquitos que existem dentro das florestas. Esses mosquitos, eles estão aptos naquele ambiente, eles moram lá. Quando a gente desmata a casa deles, eles vêm para a nossa cidade. Os fracos, os que são mais fraquinhos, eles acabam morrendo porque acabam morrendo, não tem o que se alimentar aqui. Só que os mais fortes, eles normalmente transmitem doenças. Então, o desmatamento, ele está totalmente ligado à aparição de novas doenças, entende? Nossa, que conversa rica, né, gente? Tantas informações importantes que a nossa bióloga Naira trouxe pra gente. Eu espero que isso possa ajudar a entender como que as mudanças climáticas nos afetam. Eu gostaria também de acrescentar o quanto é importante o papel de ONGs, o papel de organizações governamentais nesse processo, entende? Então, conferências, que a gente chama de COP, inclusive, esse ano a COP, né, se eu não me engano, me falha a memória, há muitos anos, Conferência das Partes vai acontecer aqui no Brasil, a COP30, lá no Pará, e é uma medida da ONU onde todos os países se reúnem para discutir medidas para o meio ambiente, sabe? Isso é extremamente importante porque é um meio de preservar a vida dos mais afetados por isso, entendeu? De tomar medidas. Acordos muito importantes já foram feitos, como o Acordo de Paris, que visava limitar o aumento da temperatura, entende? Para que a gente não sofresse tantas consequências. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. É importante que a juventude se mobilize. Nós somos a juventude, nós somos as vozes do amanhã. Nós podemos pegar, se unir e lutar contra isso, entendeu? Reivindicar nossos direitos. Pressionar não só o governo sim é um grande culpado, mas pressionar os milionários, pressionar as grandes empresas pelos impactos que eles geram diretamente na nossa vida, que nos afeta. A terra é a nossa casa, nosso país, o Brasil é lindo. A gente tem um patrimônio histórico, que é a floresta amazônica, que está aí muito antes de tudo e qualquer coisa. Então é necessário que a gente tenha medidas contra isso, é necessário que a gente lute, porque é o nosso futuro, é o futuro dos nossos filhos, é dos nossos netos. É um legado que a gente tem, um legado ancestral. Eu costumo dizer uma frase muito importante que
eu vi, eu não lembro agora quando eu disse isso, mas a frase era sobre o futuro ser ancestral. E é exatamente isso, o futuro ele é ancestral porque é com base nos nossos ancestrais que a gente vai conseguir mudar essa situação ou amenizar ela. Nossa, Naira, você arrasou na entrevista. Obrigada. Foi tantas coisas que eu absorvi e eu espero que vocês, pessoal, telespectadores, tenham absorvido todo o conteúdo que a Naira falou aqui pra gente. Fala suas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar. Bom, vocês podem me seguir no Instagram e ver o trabalho incrível que eu tenho. Eu tenho uma ONG, ativista pelo meio ambiente. Meu Instagram é Naira Veríssimo, que é o meu nome. Sigam a gente lá. Muito obrigada ao Jornal do Mundial Cruz por me convidar. A gente te agradece por você ter topado, cedido um tempinho, porque sua vida é bem corrida aqui. Mas é isso, viu? Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou passar para a repórter, jornalista, perdão, Nicole. Oi, boa noite. Isso, gente, o Verde encerrado. Coloca a musiquinha de novo. Calma aí. Ah, é que depois você Mas vai é dar. Eu vou passar agora até a repórter. Pessoal, perdão, mas agora é o momento de agir. A mudança climática não espera e os direitos humanos não podem ser deixados para trás. Vamos juntos buscar soluções e proteger o futuro dos nossos planetas e de suas comunidades mais sensíveis. Muito obrigada por essa reportagem enriquecedora. Boa noite.